cientista e pesquisa e presidente do CNPq. Ricardo Galvão, muito prazer. Que bom que o senhor está aqui com a gente para explicar um pouco desses fenômenos. Muito obrigado aqui pela presença. Muito obrigado pelo convite, Léo. Também estou em Brasília e também sofro muito, porque adoro passear de bicicleta pela Flona e saber que está queimado, aquela coisa maravilhosa, é realmente nos deixar com o coração muito entristecido. Ricardo, eu vivo em Brasília eu sou pernambucano, mas vivo em Brasília há 30 anos. E a sensação ao acordar hoje, com a fumaça dentro do apartamento, foi algo, no meu tempo de Brasília, algo completamente inédito. A fumaça estava dentro de casa, estava no ar que se respira. Eu te pergunto, como cientista, onde estamos e para onde vamos nessa questão climática? Essa é uma pergunta bastante relevante, Léo. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção que essa questão, primeiro vamos falar da seca, da previsão da seca. A previsão devido à mudança climática vem vindo há mais de 10 anos no país. Nós temos trabalhos espetaculares de cientistas top, por exemplo, o professor José Marengo, do CEMADEM, que tem publicado, é uma pessoa que tem, aliás, os seus trabalhos, mais de 100 mil citações, que há quase 15 anos vem chamando a atenção desses problemas que a mudança climática levaria à seca e, como consequentemente, a queimada. Isso está causando um efeito fortíssimo sobre o país, vai prejudicar um setor importantíssimo nosso da economia, que é o agronegócio, em todo o Planalto Central. Nós temos a possibilidade muito rápida de secar o Pantanal, como a ministra Marina Silva chamou a atenção, e o que mais me incomoda é sabermos que a maior parte dessas queimadas, desses incêndios, na verdade, foram propositais. Não é possível que nós convivamos com isso. Todos os governos, aqui não vou fazer apologia de nenhum, não tomaram as medidas corretas com todos os alertas dados pela comunidade científica. Desde o professor Carlos Nobre, José Marengo, Paulo Artacho, isso vem sendo dito há muito tempo. E agora, com as queimadas, a situação ficou realmente drástica. Muito bem, professor. A gente conversou, Galvão, com o Carlos Nobre na semana passada, né, que se disse completamente ali assustado com esse atual momento vivido pelo Brasil. A gente, do ponto de vista climático, teve um episódio, uma catástrofe, uma tragédia no Rio Grande do Sul. A gente está fazendo 3, 4 meses desse acontecido, ali águas, e a gente sabe que também provocado por conta de cada vez mais eventos, cada vez mais dramáticos, por causa dessas mudanças climáticas, e agora essa seca no Brasil, né, que, na verdade, praticamente todas as regiões ali estão sentindo, umas mais do que as outras. Aqui no Centro-Oeste, nesse momento, a gente tem sentido de forma demasiada. Mas a minha questão é justamente isso. O senhor citou, estamos conversando com o senhor citou o pesquisador, entre outros pesquisadores que o senhor citou, o Carlos Nobre, pesquisadores que vêm fazendo alertas já há 15, 20 anos em relação a essa questão climática e de como os governos, como o homem, a própria sociedade tem tratado o meio ambiente. Eu pergunto ao senhor, como na excelência da pesquisa, nesse órgão tão importante que a gente tanto valoriza e tem que valorizar, qual é a sensação que o senhor tem hoje? O senhor está mais otimista, o senhor está pessimista? Como é a sensação do senhor neste momento? Outra pergunta relevante, Léo, e aí precisamos essa questão de otimismo ou pessimismo,
temos que fazer uma segmentação disso, né? Se eu olho para a sociedade como em geral, sociedade brasileira, há 15 anos atrás, não tínhamos quase nenhuma consciência dos efeitos danosos, terríveis, que a mudança climática traria para o país. Hoje em dia, eu creio que a sociedade já percebe muito mais de perto, mais consciente, que o efeito antrópico nas mudanças climáticas, ou seja, o aumento da concentração de gás carbônico devido a nosso uso de combustíveis fósseis, é real. E temos que minorar isso, e a questão do desmatamento, na Amazônia principalmente, mas também agora no Cerrado, né? Lembremos que o Cerrado é a fonte de água do país. A maior parte dos nossos rios nascem aqui. Para ter uma ideia, Léo, já em 2021, houve um artigo publicado por 3 pesquisadores do Rio de Janeiro, na revista Nature, em dezembro de 2021, se eu me recordo bem, dizendo que o Brasil estava numa crise de água, uma crise enorme de água, e precisava de um plano para secas. Não fizemos isso. Era o governo Bolsonaro, entrou o governo Lula, estamos tentando fazer alguma coisa, mas estamos muito atrasados. Por exemplo, a proposta da agência ambiental, que permearia vários ministérios, vai ser implantada, mas estamos atrasados. Então, embora a população esteja consciente, os órgãos governamentais não se moveram como deveriam. E não estou falando só do governo federal, Léo. Grande parte dos problemas que nós temos, em particular aqui no Cerrado, são os governos estaduais. Não sei se sabes, por exemplo, que na Amazônia um proprietário tem que preservar 80% da sua área em florestas originais. Aqui no Cerrado, só 20%. Então, as leis estaduais também impedem a aplicação de medidas drásticas. E temos que ser muito sérios. O povo tem que estar consciente disso, que não podemos mais ter as queimadas como tínhamos, não podemos negligenciar a questão ambiental como fazíamos antes. Eu estive na semana passada no Piauí, na Serra da Capivara, vendo o Museu do Homem Americano, um espetáculo, né? Mas viajei de carro de Petrolina até São Raimundo Donato. Ora, foram 3 horas de viagem, só de seca, muita sujeira na beira da estrada, plástico jogado em todos os lugares. Então, além do governo estadual e federal, como foi bem dito pela ministra Marina Silva, a sociedade civil tem que entrar nisso. Os agricultores têm que parar com esse discurso idiota de que as mudanças climáticas não estão ocorrendo. Tem que investir muito recurso privado, a sociedade tem que agir em colaboração com o governo para prever essa mudança climática. Porque realmente, como o professor Carlos Nobre disse, ele não disse que está assustado. Na semana passada ele disse que está simplesmente apavorado. Esse é um dos maiores cientistas do país, que conhece muito bem a questão de mudança climática. Se ele diz que está apavorado, eu não sei nem que adjetivo vou usar para o meu sentimento agora, Léo. Pois é justamente isso, professor. Na verdade, o Carlos Nobre também deu entrevista para a gente. Numa das entrevistas, ele fala de apavorado, deixa muito claro, a gente volta a falar com ele, e aí ele claramente é esse sentimento de alguém que estuda, alguém que está há muito tempo fazendo essas medições, avaliando a partir de evidências, de dados, toda essa situação, e de fato se mostra, né, apavorado, assustado, enfim. E a gente aqui, no caso do senhor, muito mais próximo, evidentemente, do mundo científico, mas a gente aqui observando todo esse movimento, a gente fica com fé na ciência e na sabedoria de autoridades para que esse movimento, de fato, ele cesse e que a gente consiga ter um planeta, um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. É isso que a gente espera. Ricardo Galvão, uma alegria, apesar do tema aqui, tê-lo aqui com a gente nesse programa, com toda certeza aqui, muito bom para que a gente esclareça esses temas, por mais dramáticos que eles possam ser. Agradeço muito a presença, um bom trabalho para o senhor. Espero
vê-lo em outros momentos para tratar desses temas tristes e necessários, mas também para que a gente fale um pouco de recuperações ambientais nesse país, é assim que se espera. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo. Obrigado pela oportunidade, está ao seu dispor.